O lance do demônio, Satanás, Lúcifer, o que tem na Bíblia, qual é a sua visão em relação a essas coisas? A Bíblia manifesta o demônio como um personagem real, como um indivíduo poderoso, maligno, que existe para atormentar o ser humano, né, que é inimigo de Deus. Ele é registrado no Antigo Testamento como um acusador. A palavra Satanás vem do hebraico ha-satana, que é aquele que acusa. Né? Então ele é o nosso acusador, ele é alguém que vem para acusar o homem. Existem várias outras palavras na Bíblia que descrevem quem ele é. Né? Satanás, a origem de Satanás não está no começo do livro de Gênesis, não está lá, não fala. A serpente não é Satanás. A serpente é Satanás. O livro do Apocalipse interpreta Satanás como uma antiga serpente. Ele vem para uma serpente que fala e que porque a serpente ela não é uma serpente na visão que a gente teria. Né? A gente não sabe bem, né? O descritivo nem sempre a descrição nem sempre é exaustiva, né? Mas a gente tem ali a força demoníaca representada ali na serpente e que a gente não sabe onde ela vem. A gente só sabe onde ela vem quando chega em livros proféticos muito posteriores, com Isaías, com Jeremias e com Ezequiel, onde Satanás é descrito, né? E existem alguns textos, de novo, proféticos, que são um pouco obscuros, mas que a interpretação tradicional do cristianismo é que Satanás era um anjo que se rebelou contra Deus e junto com um terço dos anjos caiu, né? Foi lançado no então inferno. Satanás é Lúcifer. Mais ou menos. É porque Lúcifer, olha só como é interessante. Tradicionalmente hoje... É estrela da manhã, não é? Lúcifer é um termo que é usado para Jesus no Antigo Testamento. Você tá brincando? A gente, assim, não tô dizendo que Jesus é Satanás, não, certo? Calma aí. Então. Tem um vídeo no Dois Dedos, que Jesus é Lúcifer, procura lá, onde que o termo Lúcifer, na verdade, é o termo estrela da manhã, que foi traduzido na Septuaginta, que era a tradução da Vulgata Latina de Jerônimo, que traduziu o Antigo Testamento para o latim, e estrela da manhã ele traduziu como uma transliteração do hebraico, como Lúcifer. E esse termo começou a ser usado como um nome próprio, como algo para falar do Satanás. Só que o mesmo termo é usado no Novo Testamento para falar de Jesus, no Apocalipse, como a estrela da manhã. Que louco. Porque Lúcifer não é um nome próprio. Estrela da manhã seria Vênus, não é? Seria Vênus. Seria uma estrela que brilha mais, digamos assim. Um né? planeta que brilha mais do que as estrelas. A ideia é que é uma estrela muito brilhosa. Entendi. Né? Ele olhava para o céu e via como uma estrela da manhã, uma estrela muito brilhosa. Então, falar de Satanás não é um nome próprio. Satanás é um nome errado. Desculpa, Lúcifer não é um nome próprio. Né? Lúcifer foi uma tradução ruim de Jerônimo, que pegou e o povo achou que falava do diabo, quando não era o fato. Tanto que Lúcifer era um nome muito comum para filhos de crentes na Idade Média. Tá brincando. Existe no catolicismo a ordem... Tem um filho chamado Lúcifer? No catolicismo existiu a ordem dos luciferianos. E o que era? Que eram pessoas que eram devotas a Deus e tal, e que usavam esse nome Lúcifer, que era usado para Jesus, para falar deles. Lúcifer era um nome muito comum para filhos de crentes. Não é? Só que assim, aí se tornou-se muito famosa a ideia de Lúcifer ser o diabo e tal, é um nome errado. Eu tinha até uns textos que eu escrevia antigamente que eu falava de Lúcifer e tal, e às vezes até hoje eu erro, assim, eu tô falando em algum lugar e é o costume, né? Porque Lúcifer... Não, mas Lúcifer esse anjo caído, ele tinha um nome, tipo Miguel... Possivelmente, a gente não sabe exatamente, porque ele só é descrito na Bíblia por descritivos assim, por o acusador, o Satanás, o mal, o mochila de criança, não, isso aí não é na Bíblia. Isso não tá na Bíblia não, isso tá em outro lugar. Né? Então, assim, a descrição tradicional e a interpretação tradicional do cristianismo é que ele é um anjo que foi expulso por sua desobediência, sua rebelião contra Deus. Que queria ser Deus? Possivelmente, né? Que era a ideia de se levantar contra Deus de alguma forma. Hoje ele é considerado como nosso inimigo, nosso acusador, né? Não é Samael, não, o lance do... Não tem na Bíblia não tem. Diz isso. Ele vem das paradas, né? Vem quando surge um negócio ali, uma cabala, um negócio ali. Mas, no caso, na Bíblia não tem nome do diabo ou algo assim, né? Ele existe aí como uma força negativa. O diabo e seus demônios estão aí para nos tentar, para nos prejudicar, para tentar destruir a nossa vida. Ele toma posse do corpo de algumas pessoas. A partir do momento que ele cai junto com um terço do céu, a ideia do inferno não existe na Bíblia. Existe. O inferno é a habitação, né, desses anjos e demônios. O inferno é onde os anjos maus estão hoje, né? A ideia parece que eles, segundo o relato dos evangelhos, é que eles saem do inferno e vêm para a terra. Não é? Para atormentar. Onde fica o inferno? Não sei se é um espaço físico nesse plano, assim. Deve ser um plano astral fora daqui. É o abismo. Né? Dentro da literatura do Antigo Testamento, falava-se do inferno como algo que estava no fundo do mar, né? Abaixo do mar. Que era aquela ideia do Deus estar acima e o cão está abaixo, né? Entendi. Mas que não é necessariamente algo literal, né? De que não é que Deus está na nuvem, pisando na nuvem, e que o diabo está realmente no buraco. Se eu cavar muito, eu chego no cão, né? Ou se eu voar muito, eu chego em Deus. Entendi. É uma ideia de o céu é uma coisa mais elevada e tal, o chão é uma coisa mais, né, ruim, né, embaixo.
Mas não deve ser dentro desse plano astral que eu acho o diabo seu cavalo bastante, né? Deve ser um outro plano de existência diferente do Mas daqui. então você acredita que existe uma força que é desafiadora ao poder de Deus, que é a maldade? Sim, que ele representa o mal, ele é um ser maligno. Mas é um ente, é um ser? Um ser, uma autoconsciência, uma pessoalidade. Assim como Deus o é. Como anjos. Isso. Porque ele é descrito assim no Novo Testamento. Ah, não, mas isso é uma linguagem que tenta apresentar, na verdade, a maldade do ser humano e tal. A Bíblia fala da maldade do ser humano. Romanos é uma carta que fala muito da maldade do ser humano. Não é? Nós somos maus. E é muito doido que, quando a Bíblia fala sobre pecado, sobre nossa separação de Deus, raramente fala do diabo. Quem é ruim na história é nós. Não é? Nós somos nosso próprio problema. A gente bota a culpa no diabo pra tudo, porque a gente gosta. Mas no caso do Adão e Eva, foi o mas, diabo. Mas eles podiam ter negado a tentação do diabo. Ah, tá. Né? Podiam dizer, não quero, falou. Entendeu? Quero Deus. Eles preferiram ouvir quem fala diferente. Não, pastor pai, mas foi meu amigo que me deu aqui a cocaína e tal. Tu cheirou porque tu quis, brother. Foi o cão que botou pra nós beber. Não é isso. Não é isso. Grande Jeremias, Deus o tenha. Tem alguém